Oi gente, aqui é a Carol, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E olha com quem eu tô aqui hoje. Muita gente estava pedindo vídeo aqui com o Guido, lógico que eu tinha que vir aqui. E ele hoje vai dar uma dica muito legal, que ainda é a dúvida de muita gente, se é trocar ou não trocar o substrato, o que a gente tem que fazer com as plantinhas quando a gente compra elas, ou chega da internet, ou qualquer coisa assim parecida, né? Será que a gente tem que trocar de vaso? Será que a gente tem que trocar de substrato? Então o Guido, cara, ele entende muito mesmo. Então ele vai dar uma aula aí muito legal pra gente. Fala aí, Guido. Então, gente, meu nome é Guido, Carol, obrigado pela visita mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Receber aqui. Você sabe que toda vez que você vier aqui em BH, você tem a obrigação de visitar a gente. Com certeza. E dar um abraço. Meu nome é Guido, eu sou biólogo, produzo e coleciono cactos e suculentas, presto consultoria no desenvolvimento de produtos para outros produtores também. E uma das dúvidas mais frequentes que a gente recebe dos nossos seguidores que acompanham a gente, e que a Carol também relatou que é uma das dúvidas que ela mais recebe, sim, é a respeito, né, do substrato, de qual o substrato mais adequado para o cultivo de plantas de clima árido, para o cultivo de cactos e suculentas, e de como que a gente deve fazer com o substrato da plantinha que a gente acabou de receber, se a gente troca, se a gente mantém no mesmo. Sim. Então vamos falar um pouquinho, Carol, sobre o substrato, que eu acho que é interessante, alguns conceitos, né, algumas coisas importantes que a gente tem que saber a respeito de um substrato adequado para o plantio de cactos e suculentas. Então, primeiro, o que é um substrato? O substrato é uma mistura de elementos que a gente usa para cultivar um determinado grupo vegetal. Grupos botânicos diferentes, espécies diferentes, precisam de substratos diferentes, justamente porque elas têm especificidades fisiológicas, anatômicas, um pouco diferentes umas das outras. Então, por exemplo, um substrato que é extremamente adequado para o cultivo de cactos e suculentas, como o Eixicá, é extremamente inadequado para o cultivo de uma planta que tem uma necessidade hídrica maior, por exemplo. Outro dia a gente tentou plantar uma amaranta aqui nesse substrato, ele enraizou super bem, só que ficou praticamente impossível a gente conseguir manter ele hidratado. A gente ia ter que regar ele 3, 4 vezes por dia se a gente quisesse manter ele hidratado, justamente porque esse é um substrato que retém pouca umidade, que é uma especificidade que a gente tem para o cultivo desse tipo de planta. Tá, então o substrato de cacto, suculenta em geral, ele é bem diferente do substrato para uma folhagem, né? Exatamente. Os substratos, né, para cacto e suculenta, no geral, não funcionam muito bem para folhagens, principalmente para folhagens que são plantas que têm uma necessidade de nitrogênio muito grande. E nesse tipo de substrato, para esse tipo de planta, normalmente a gente coloca uma porcentagem pequena de matéria orgânica, justamente porque se a gente coloca muita matéria orgânica, a gente vai estar criando um ambiente muito mais propício para a proliferação de fungos, que são uma das causas mais comuns de morte dessas plantas em cativeiro. Então a gente usa um substrato pobre em matéria orgânica que, na verdade, para uma planta com maior necessidade de nitrogênio, como o caso de uma folhagem, ia ficar pobre nutricionalmente. E aí, né, ela ia enraizar super bem, ela ia começar a se desenvolver super bem, justamente porque é um substrato muito levinho, que proporciona um enraizamento muito bom, só que ela ia esgotar a parte orgânica dele rapidamente e ia ficar sem matéria orgânica para conseguir, né, cumprir as funções metabólicas dela rapidinho. Sim, as suculentas e os cactos não precisam, né? Tanto de muita matéria orgânica. Sim. Exatamente. Olha só, o substrato, Carol, ele tem duas funções diferentes, tá? A primeira função é física. É ele quem suporta, ele é quem apoia a nossa planta e que permite o desenvolvimento saudável das raízes. A segunda função é nutricional. É o substrato quem vai dar para a nossa plantinha todos os macro e os micronutrientes que ela precisa para completar todas as etapas do seu ciclo de vida. E para cumprir cada uma dessas funções, a física, né, e a nutricional, a gente tem partes diferentes do substrato, a gente tem porções distintas do substrato. A primeira porção a gente chama de porção inerte, ou então de não reativa. Ela é composta por materiais que não se decompõem e que não vão dar para a plantinha nenhum nutriente que ela precisa. Eles servem exclusivamente, né, para manter a textura, para evitar que o substrato se compacte com o tempo, o que vai permitir o desenvolvimento saudável das raízes. Depois a gente tira uma planta do vaso para você ver a raiz bonita, como é que ela fica. Ele tem que drenar muito bem, né? Ele não pode reter umidade justamente por causa da questão dos fungos que a gente acabou de falar aqui agora. Ele tem que ser bem poroso, bem soltinho. Isso também melhora muito o enraizamento, o crescimento saudável das raízes, né? E a baixa porção de matéria orgânica, como a gente falou, já acabei de falar de novo, perdão, para diminuir a quantidade a probabilidade de desenvolvimento de uma infecção fúngica aqui no sistema radicular da plantinha. Tá, e um substrato assim, para quem cultiva em área coberta, pode ser o mesmo para quem cultiva ao ar livre? Cara, normalmente sim. Os substratos adequados, eles que drenam muito bem, eles podem ser usados também ao ar livre, sabe?
E se você tem uma estufa, se você tem um ambiente um pouco mais controlado, você acaba conseguindo usar um substrato que retém um pouco mais de umidade com sucesso. Muitas vezes, quando a gente compra uma planta de Holanda, de São Paulo, produzida naqueles grandes viveiros, a planta vem plantada na fibra de coco pura. Você já deve ter recebido alguma planta assim. Sim, já vi. Se a gente pegar a planta na fibra de coco e colocar no nosso quintal, morre de fungo em 2, 3 dias. Ela não sobrevive nem uma chuvinha. Mas naquela condição da estufa, do produtor, com a rega por aspersão, aquilo acaba funcionando, sabe? Sim. Quando a gente leva, né, para o nosso ambiente, não. Agora esse substrato não, esse é um substrato realmente, o substrato que a gente vai falar aqui agora, as misturas que a gente vai falar aqui agora, elas são misturas realmente adequadas para esse tipo de planta. Então, por mais que a planta esteja exposta aos fatores exógenos, que são a chuva, né, e o sol pleno, ela não vai ter nenhuma dificuldade, justamente porque ele drena muito bem, não retém umidade e tem pouca matéria orgânica. Tá. Então, eu estava falando das partes substrato e esqueci. Então a gente tem a primeira parte, que é a parte inerte ou não reativa, que não vai se decompor, que não vai dar nenhum nutriente para a plantinha, que vai servir mesmo só para segurar a nossa plantinha e permitir o desenvolvimento saudável das raízes. E a gente tem a segunda parte, que a gente chama de parte orgânica ou parte reativa. E essa é a parte que vai dar para a nossa plantinha todos os macros, micronutrientes que ela precisa para o seu desenvolvimento saudável. O grande problema, né, é que se a gente tem um substrato que tem uma grande porção orgânica ou reativa, a gente vai cair no problema no fundo. Então, mais uma vez, uma pequena porcentagem orgânica. Normalmente, para misturas, para o cultivo de cactos e suculenta, a gente usa mais ou menos 20% de parte orgânica ou reativa para 80% de parte inerte ou não reativa. Quais são os insumos, né, que a gente encontra com mais frequência em lojas de jardinagem para a gente compor a parte inerte ou não reativa? Tem a perlita, que é muito bom. A perlita é excelente, ela é super levinha. Esse pozinho branquinho aqui, olha, para quem não conhece. A perlita parece um isoporzinho, parece um isoporzinho, né? exatamente. E tem tamanho certo de perlita? Tem 2 tipos de perlita que a gente encontra no mercado. A gente encontra a perlita em pó e a perlita expandida. A perlita em pó não serve para a gente fazer substrato. Ela compacta, ela acaba diminuindo muito a drenagem, ela aumenta a retenção hídrica, então ela não é um insumo legal. Agora a perlita expandida, que essa é a perlita maiorzinha, ela é excelente. Ela a gente também encontra número 1, número 2, dependendo do fabricante. Mas só dela ser expandida já resolve, já vai funcionar. Tá? Ela é muito legal para mistura por 3 motivos. Ela é muito pouco densa, ela é muito levinha. Então isso melhora muito o enraizamento, a velocidade do enraizamento e evita, né, a compactação. Ela é porosa, ela é grandinha, sabe? O grãozinho não é tão pequeno. Isso aumenta o espaço que existe entre um grão e o outro do substrato e aumenta também a aeração das raízes, sabe? O que também vai fazer com que as raízes cresçam mais rápido e com mais saúde. E além de tudo, ela é hidrofóbica, ela não retém nenhuma água, o que é muito bom, ela gera uma drenagem muito boa quando utilizada na mistura, sabe? Então, principalmente no meu caso, assim, que eu moro numa região muito úmida. Perlita para você, quanto mais perlita, melhor, exatamente. O perlita para você ser um excelente insumo para você compor essa parte inerte. A gente tem um outro insumo de jardinagem também, muito encontrado em lojas de jardinagem, que é a vermiculita, você também já deve ter ouvido falar. A vermiculita, ela também é super levinha, também melhora o enraizamento. Só que a vermiculita retém água, ela serve para reter água. Então, quando a gente usa vermiculita na mistura para cacto e suculenta, a gente vai cair de novo naquele problema da umidade que cria um ambiente mais propício para fungo. Isso, cara, é uma coisa muito importante a ser falada, porque o pessoal acha que água mata cacto e suculenta, né? E cacto e suculenta gosta de água, como qualquer outra planta gosta de água. O problema é que essas plantas evoluíram para ocupar locais, né, onde o solo é composto basicamente por pedra, por areia, por outras rochas, por vários tipos de minerais compostos, e praticamente não tem matéria orgânica lá. O solo é muito pobre em matéria orgânica, o lugar é muito seco, então no lugar que essas plantas evoluíram para ficar, evoluíram para ocupar, a chance dela ser acometida por uma infecção fúngica é muito pequena, porque ela não tem fungo. Então, ao longo da história evolutiva delas, elas nunca precisaram desenvolver uma estratégia para se defender de fungos articulares. Agora, se a gente pega, por exemplo, uma jabuticabeira, se você molhar ela todo dia, deixar a água sempre encharcada, ela está sempre linda, ela adora, ela vai dar fruta sempre. Ela, durante a sua história evolutiva, ela precisou desenvolver estratégia para se defender de fungo, então ela não tem problema em ficar no ambiente úmido. A nossa plantinha, as nossas plantinhas, né, que a gente gosta, elas são especialmente susceptíveis justamente por conta disso. Então, ao longo da história evolutiva delas, elas nunca tiveram que se preocupar com fungo, então assim, elas não têm nenhuma estratégia para se defender disso. Tá? É por isso que a gente sempre bate muito na tecla que o substrato tem que drenar muito bem, não pode reter umidade, tem que ter pouca matéria orgânica, para evitar fungo, que é o que realmente mata a suculenta cativeira. Tá? Pode continuar. Aí, né, a gente tem a perlita, que é muito bom.
A gente tem a vermiculita, que não pode ser usada justamente porque ela acaba retendo muita umidade. Tem inclusive um substrato que o pessoal fala muito sobre ele no meio das suculentas, que é o Carolina sois. Isso. Sim. O Carolina, gente, o povo acha que eu não gosto de Carolina, mas não é isso. O Carolina é um produto maravilhoso. Não sou eu não, tá, gente? A Carolina, é o substrato. É o substrato, porque o Carolina sois, que é a chará dela. O Carolina é um produto muito bom, ele é excelente, é um substrato A, top mesmo de linha. Só que ele foi desenvolvido para outra coisa. Ele foi desenvolvido para quê? Para a gente fazer muda por estaca dessas plantas lenhosas, né, eucalipto, então precisa de uma umidade maior, e para a gente germinar a semente de hortaliça, de leguminosa. Para berçário funciona bem, porque acaba retendo um pouco mais de umidade. Sim. Exatamente. Só que o Carolina retém umidade, ele serve para isso, gente. Então, se a gente pega um substrato que foi desenvolvido, né, para ter um índice de retenção hídrica alto e usa para uma planta que tem problema com umidade, a gente está fadado a ter algum problema. Sim, tá? Com certeza. Então, a gente tem a perlita, a vermiculita é ótima, a perlita não é tão legal assim, por isso que a gente acabou de falar aqui. A gente tem a casca de arroz carbonizada, que acha muito lá na sua terra, acha fácil na sua terra. Lá é fácil e aqui é difícil, tanto que lá é fácil de achar e que é difícil de achar. Lá é bem tranquilo. Lá é baratinho demais, né? Eu tenho até que inveja quando o povo me conta, mas tá tranquilo. A casca de arroz carbonizada, gente, também é um excelente insumo, ela é de baixíssima densidade, ela melhora muito o enraizamento, a velocidade, a qualidade do enraizamento e, além de tudo, ela libera silício, que é um antifúngico natural bem eficiente. Então, né, tendo em vista que são plantas que têm problema com fungo, a gente usar alguma coisa que tem propriedades antifúngicas ajuda. Então, a casca de arroz carbonizada também é um excelente insumo para compor a parte inerte. Um outro insumo que eu gosto muito de usar para compor a parte inerte é o carvão triturado. Tá? Carvão mesmo, pode ser carvão churrasqueira triturado. A gente tem que ter dois cuidados, ele tem que ter triturado mais ou menos em tamanhos, um pedaço mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Depois que a gente triturar, a gente tem que peneirar para tirar o pó, porque o pó compacta demais. Então, se a gente misturar o pó na mistura de substrato, ela vai descer, vai compactar e vai ficar muito ruim no final, sabe? E dar uma lavadinha também, para dar uma peneirada e uma lavada para tentar tirar bem esse pozinho, sabe? E a gente pode usar, ele é excelente, ele é de baixa densidade, ele melhora muito o enraizamento, ele libera muito silício, que é um antifúngico, sabe, que é bem interessante também, e ele é uma opção muito fácil de achar. Então, às vezes a pessoa mora no norte do país, mora em um local que tem muito, tem lugar no Brasil que você sabe que é difícil a gente ter acesso aos insumos, e a gente que produz conteúdo assim, várias vezes a pessoa fala, mas eu não acho, realmente tem vezes que não acha. Então o carvão é uma opção legal para isso, para esse tipo de gente que não tem muito acesso. Eu uso em todas as minhas misturas, eu gosto muito do carvão, ele libera mais silício do que a casca de arroz carbonizada, sabe, ele dá uma textura legal também, sabe? E, cara, olha só, quando a gente tem uma mistura adequada para o cultivo de cactos e suculentas, né? Por mais que a gente exerça uma pressão grande, olha só, sobre, né? Ela não compacta, ela permanece. Mesmo quando está molhado também. Mesmo quando está molhado, exatamente, ela não vai compactar por completo, entendeu? Ela vai sempre manter essa texturinha. Olha, aqui ele está levemente úmido, não está sequinho, não posso perceber. Também não está úmido, tá vendo? Ele não vai compactar de jeito nenhum. Isso, né? Nem com o tempo, nem com as regras, ele pode compactar. Quanto mais soltinho ele estiver, mais facilidade as plantas vão ter para se enraizar. Você quer ver? Eu vou pegar para a gente mostrar uma planta. Gente, aproveitando que o Guido foi ali buscar uma plantinha para mostrar, queria falar que ele também tem um canal aqui no YouTube que chama Cactoterapia. Eu vou deixar na descrição aí do vídeo. Para quem não seguir, segue ele lá, que ele dá muita dica e ele é uma pessoa que entende mesmo, né? Ele saca demais sobre tudo de suculenta, de cacto, porque além dele vender, ele coleciona também. Principalmente eu coleciono. Meu povo fica puto quando chega aqui. Isso aqui não vende, não, isso não vende, isso aqui não vende, isso também não vende, não. Porque ele coleciona, a coleção dele é nossa, linda demais. Então, aqui eu tenho uma das aloes mais bonitas que eu tenho aqui, que inclusive a Carol ganhou um presente. Gente, ganhei uma mudinha dela. Hoje. E olha só, ela tá aqui nesse substrato há mais ou menos 4 meses, tá? Foi o tempo que eu mudei ela de recipiente. Não tirei ela ainda, então não sei como que ela tá, mas vamos avaliar aqui junto, olha. Nossa, a quantidade de raiz. Olha a quantidade de raiz, Carol. E se vocês procurarem lá no Jardim para Todos, que é um dos nossos projetos para a internet, há uns 4 meses atrás, vocês vão ver a manutenção dela lá, que a gente filmou. Eu podei todas as raízes dela. Então, olha a grossura das raízes, a qualidade das raízes, a cor, né, a vivacidade das raízes. Esse é um torrão que a gente espera quando a gente tira a plantinha do vaso. Uma raiz com essa condição é capaz de manter uma planta saudável, bonita, robusta. E nem precisa um vaso cheio de substrato. Não precisa, gente. Essas plantas, isso é um erro, inclusive, isso é uma coisa que eu tenho que
explicar para muita gente, o pessoal quando começa a trabalhar aqui, o Augusto mesmo, a gente estava conversando sobre isso outro dia, essas plantas na natureza, né, elas utilizam pouquíssimo substrato mesmo, o ambiente é extremamente rochoso, não tem matéria, não tem espaço, muito espaço disponível para o desenvolvimento radicular. Então normalmente as raízes são fasciculadas e elas conseguem, né, produzir um corpo vegetativo proporcionalmente muito grande em relação ao corpo radicular se a gente comparar a outras espécies de plantas, sabe? Então não tem A necessidade gente não daqueles precisa daqueles vasos enormes, cheios de substrato. substrato. E outra coisa, não precisa de vaso profundo para esse tipo de planta, gente. Vasos, né, normalmente mais largos do que profundos, são mais aconselháveis justamente porque a raiz é fasciculada. Sim. Eu uso vasos profundos normalmente quando eu vou plantar peças mais pesadas. Eu estou procurando alguma aqui para achar, mas não está. Justamente porque ele dá um pouco mais de estabilidade para a peça, entendeu? Mas assim, normalmente os vasos mais largos do que profundos resolvem super bem. Tá? E agora, né, respondendo a outra pergunta que a gente falou que responder, que o pessoal sempre pergunta para a gente, e quando eu compro uma planta, eu troco o substrato, eu mantenho o mesmo substrato, o que eu faço? Ó, sempre que eu recebo uma planta nova aqui na minha coleção, a primeira coisa que eu faço é rustificar essa planta. O que é isso? É adaptar essa planta, né, à condição de luminosidade que eu quero cultivar aquela espécie. Se a gente, ao mesmo tempo, mudar a planta de ambiente, começar a rustificar a planta e trocar o de substrato, a gente vai juntar muito estresse. E dependendo do cultivar, se for uma planta um pouco mais sensível, isso pode dar algum probleminha. Então, né, quando eu recebo uma planta que já está plantada, primeiramente eu rustifico essa planta, eu adapto ela à condição de luminosidade que eu quero manter ela, para depois fazer a troca de substrato. Primeiramente eu rustifico a planta, acostumo ela com a condição de luminosidade que eu quero manter aquela espécie, para depois trocar ela de substrato caso for necessário. Se o substrato que a planta estiver sendo mantida for um substrato adequado, ele estiver legal, estiver com a textura legal, eu ver que for um substrato apropriado, eu simplesmente for trocar a planta por recipiente maior, por exemplo, eu mantenho o torrão e completo o entorno com substrato novo. Às vezes, quando eu não conheço também muito bem a procedência, não sei quem é, eu prefiro trocar para evitar a transmissão de alguma praga, como por exemplo nematóide. Pois é, aí deixa eu te perguntar, essa dúvida minha, né? Eu costumo cortar sempre as raízes quando elas chegam. Quando elas chegam. Né? Então, assim, eu corto as raízes, espero elas enraizarem fora do substrato e aí eu planto. Porque normalmente eu compro mais pela internet. Entendi. Né? Então eu costumo fazer isso. Elas já isso. chegam praticamente sem raiz. Sim, algumas chegam sem raiz, mas as que chegam com raiz eu costumo cortar. É um cuidado a mais, né? A gente sabe que dentro das raízes podem ter algumas doenças, algumas pragas, como por exemplo os nematóides, que são nematelmintos, pequenos vermezinhos que se instalam ali nas raízes das plantas e causam um grande problema. Eles não deixam mais a planta, né, conduzir a seiva. Porque a planta pode estar com nematóide sem estar com aquelas bolinhas, né? Ainda não formou as bolinhas. Pode estar pode estar muito confusivo. Então assim, se a gente fosse ser o mais correto mesmo, toda planta que a gente fosse colocar na nossa coleção, a gente tirasse a raiz dela e ainda deixasse ela um tempinho no lugar de quarentena, para ter certeza, né, que nada apareceria ali. Eu não consigo fazer isso, meu espaço é muito pequeno, eu não consigo realmente fazer isso. Então o que eu faço? Eu realmente, quando o torrão está adequado, quando o substrato está adequado, eu conheço a procedência da planta, eu deixo ela no mesmo torrão, mantenho o torrão completo em torno com o substrato adequado. E quando eu vejo que o substrato está muito inadequado, eu desfaço todo o torrão e faço a troca total de substrato. Mas sempre depois de ter rustificado a planta, depois de ter adaptado a planta, sabe? Assim, eu não tenho, aqui eu não tenho problemas com nematóide, muito difícil. Toda vez que eu compro uma planta nova, eu dou uma especulada boa na raiz dela, mas a gente ainda corre o risco de acontecer o que você falou. O nematóide ainda não ter formado o bulbozinho. Você sabe quanto tempo demora, mais ou menos, depois da infecção para formar o bulbo? Eu acho que nos 20, 30 dias já começa a ter uma protuberância na raiz, viu? Porque vira uma batata mesmo, gente. Eu não sei se já viu, mas vira uma batatinha. Tem vídeo no canal, gente. Eu vou deixar. Tem vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada depois. E é chato de tratar. Eu sempre, quando eu dispenso o substrato, eu boto as raízes fora. Existem algumas alternativas de tratamento, né? Tem o Proverme, que a gente conversou sobre ele, mas assim, é tão chato que eu prefiro descartar a possibilidade do que correr o risco de muitas vezes assim, quando já está com nematóide, melhor cortar a raiz. O Proverme usa assim, misturado no substrato, mais para evitar, né? Exatamente. E tem agora a terra de diatomassa que você está usando também, né? Que tem funcionado bem, né? Mais pra frente a gente faz um material sobre isso. Com certeza. Vou acabar de testar mais um pouquinho. Então, gente, é isso, tá?
O substrato, então, para o cultivo, né, de planta de clima árido, ele deve obedecer todos esses quesitos que a gente falou, ele deve drenar muito bem, né, ele deve conter pouca matéria orgânica, justamente para evitar a proliferação de fungos, ele deve ser poroso, de baixa densidade, para melhorar, né, e permitir um enraizamento saudável e mais rápido, tá? E a gente tem todos esses insumos que a gente falou sobre eles disponíveis hoje no mercado para vocês comprarem e fazer as misturas caseiras de substrato, né? Só que hoje a gente também tem disponível no mercado misturas prontas de substrato, como é o caso do nosso substrato Terral Pro para cactos suculentas, que foi desenvolvido por mim aqui no nosso espaço e é fabricado e comercializado pela Terral. A gente já fez esse produto pensando em todas essas necessidades das plantas que a gente acabou de falar sobre elas agora. Ele tem insumos super nobres e é um produto à base de perlita, casca de arroz carbonizada, pulgo de minhoca, tufa de alta densidade e terra vegetal. Tá? Ele tem mais ou menos 15% de material orgânico e 85% de material inerte, um material inerte de altíssima qualidade. E além de tudo isso, ele contém já adubação sólida de liberação lenta e alguns polímeros de baixa densidade que tornam o substrato ainda mais saudável em relação a infecções fúngicas. Então é um produto super legal que a gente tem hoje disponível no mercado. Além da Terral, a gente tem algumas outras marcas que também têm substratos próprios para cactos suculentas hoje, o que facilita bastante, que na época que a gente começou a mexer com isso... Nossa, não tinha nada disso. Fala sério, você também é da época da areia com terra, não é? Sim, sou. Da areia com terra, terra vegetal com areia, né? Pô, gente, esse negócio da terra vegetal com areia, até hoje o pessoal fala sobre isso aí bastante, sabe? Mas é porque antigamente, gente, essa era a única opção que a gente tinha. Antigamente, se você quisesse comprar perlita, onde você comprava? Não existia, era uma coisa assim, fora da nossa realidade. Perlita antigamente, quando a gente começou a mexer com planta, fora do Brasil, era igual a Acadama é hoje, entendeu? Sim. Era mais ou menos nesse nível. Mas eu assim, acho que o Acadama ainda é mais fácil. Ainda é mais fácil né? de acesso. Assim, é mais caro. Não, é caro, mas ainda o sim. pessoal também chega agora. Sim. Antigamente não chegava. Não. Então, na época que a gente começou a mexer com isso aqui, era areia com terra, era o que tinha disponível. Por quê? Porque a areia, né, ela diminui um pouquinho a porcentagem orgânica, ela acaba drenando um pouquinho bem, só que misturas com areia compactam muito rápido, elas perdem a capacidade de drenagem muito rápido também, né? Sim. Elas funcionam em mais ou menos 6 meses, 8 meses, depois você já vai ter que fazer a troca, a manutenção total daquele recipiente, o que deixa a manutenção de uma coleção do tamanho dessa aqui praticamente impossível, inviável. E esse daí seria de quanto então, tempo? Esse substrato, a gente garante que ele vai fornecer para a sua planta tudo o que ela precisa em relação a macro e micronutrientes por 24 meses. Isso falando, né, em plantas de clima árido, cactos suculentas. Excelente, então já tem vários vasos aqui plantados com ele a esse tempo. Ainda não comecei a perceber que ele está ficando esgotado em relação aos nutrientes, até porque ele tem também adubação sólida de liberação lenta, igual a gente falou agora, né? Então ele tem esses produtos a mais. Por 24 meses a gente garante. É lógico que esse tempo pode se estender, principalmente se você tem uma rotina de adubação. Porque aí você vai repor, né, os nutrientes que já estão ficando esgotados. Se o substrato, cara, não tiver ficado muito compactado, com uma rotina de adubação você consegue estender bastante o tempo de vida útil dele. E também assim, não é para apertar, né, a planta não é pra apertar, quando a gente está replantando, né? Boa, exatamente. Isso é uma coisa que vale a pena falar. O pessoal vai plantar a planta e tem mania de para fixar, né, a planta. Assim, para fixar. E a gente desenvolveu esse produto justamente para ele ser soltinho. Quando a gente pega ele e aperta, a gente está fazendo praticamente um desserviço para o que a gente planejou, sabe? Então, gente, a planta, né, quando depois da planta colocada no local, se você der um tapinha de leve assim, olha, do lado do recipiente, você já vai conseguir manter ela sentada. E caso isso não seja suficiente, a gente pode fazer igual você acabou de falar, né? Colocar um pau, uma haste que vai segurar a plantinha. Então, gente, é isso, as dicas que a gente tem para vocês em relação ao substrato. A gente tem hoje também opções, né, muito seguras, muito tecnológicas, prontas disponíveis no mercado. A gente também consegue encontrar os insumos separados disponíveis no mercado. A gente pode fazer as nossas misturas caseiras, sempre respeitando, né, tudo isso que a gente acabou de falar. As percentagens, né, corretas. E lembrando exatamente que, né, um substrato adequado para cactos suculentas vai ter no máximo 20% de material orgânico reativo. Que os outros 80% tem que ser composto por materiais inorgânicos que vão ter a função de evitar a compactação, melhorar a drenagem e aumentar a velocidade de enraizamento. Beleza? Gente, eu vou dar uma passada aqui para vocês verem um pouquinho as plantinhas deles. E não deixe de ir lá no canal dele conhecer também, que é um canal espetacular, tá bom? Então, vamos lá que agora eu vou mostrar um pouquinho da coleção dele para vocês. Deixa eu agradecer mais uma vez. Obrigada a você. Vamos lá mostrar um Vamos lá. pessoal.